ESP da proposta de emenda à Constituição que regulamenta a Polícia Penal no Estado de São Paulo. Sobre esse assunto eu converso agora com Maria das Neves Duarte, ela é coordenadora do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Priscila, pelo convite. Estou aqui para tentar esclarecer alguma coisa a respeito desse assunto. Claro. Bom, agradeço. E, para começar, por que foi necessário, então, fazer essa regulamentação como, então, Polícia Penal? Na verdade, o anseio, né, da nossa categoria a respeito da criação da lei da Polícia Penal, na verdade, a gente pretendia transformar, né, o cargo de agente penitenciário em policial penal. Por quê? Porque, na verdade, a nossa polícia, eu sempre digo que nós somos uns policiais diferenciados, né? Porque nós trabalhamos o processo de reintegração da pessoa presa. Mas nós também, além de fazermos esse trabalho, nós também praticamos o nosso trabalho como policial, né? Porque nós temos que vigiar, né, as pessoas que estão privativas da liberdade, para que a sociedade possa dormir tranquila, né? É uma situação de segurança mesmo, né, da sociedade. Então, desde 2004, que nós temos uma busca incessante junto ao governo federal, porque para instituir uma polícia, a polícia ela tem que fazer parte do quadro, né, do artigo 144 da Constituição Federal. E lá nós não figurava a Polícia Penal. Então, começou lá na federal essa luta, né? Então, desde lá para cá, houve muitas manifestações dos funcionários do sistema prisional de todo o Brasil e, finalmente, em 2019, conseguimos promulgar a PEC 104, que inseriu a Polícia Penal no artigo 144 da Constituição Federal. E com isso, a partir daí, os estados teriam que se adequar a Constituição, né? E criando a sua regulamentação, que é o quê? Que a Polícia Penal também figure na Constituição Estadual, né? E no estado de São Paulo a gente não demorou um pouco, demorou 2 anos até que nós conseguíssemos esse feito de hoje, que hoje é um dia para ser comemorado, né? Na história do estado de São Paulo, porque alguns estados já tinham essa regulamentação e nós estávamos na luta ainda tentando fazer essa inserção, né, da Polícia Penal na Constituição Estadual. E foi isso que aconteceu hoje, né? A priori, houve a oferta pelos deputados da Casa a PEC 01, que foi a primeira, que foi o projeto, né, da PEC 01, projeto de emenda constitucional. Depois teve o projeto de emenda constitucional número 4, e finalmente o governo do estado de São Paulo encaminhou agora a PEC 02. Então foi a PEC 02 que foi regulamentada hoje, né, no dia de hoje, que é um dia histórico para nós, da categoria, né? Ela foi, então, votada aqui no Parlamento na semana passada, né, se eu não me engano, na quinta-feira, aprovada, então, pelos deputados. Isso. E hoje já a promulgação num ato solene aqui na casa, né? Isso significa que hoje, a partir de hoje, nós vamos estar amanhã, vai sair a publicação, né, no Diário Oficial, da inserção dessa Polícia Penal na Constituição Estadual. São Paulo. O que muda a partir de agora, então, na função de vocês? Na verdade, não muda nada por enquanto, porque o trabalho nós já fazemos. O nosso trabalho ele é regido pela Lei de Execução Penal, né? Então, a Lei de Execução Penal é uma lei federal que orienta os trabalhos da administração penitenciária como um todo e do Poder Judiciário, né? A execução da pena, ela é executada conjuntamente, administrativamente, pelo Poder Executivo, né, representado pelos governos estaduais, e pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque nós temos algumas fases do processo da pena, né? Quando a pessoa, quando a pessoa é condenada, ela pode ser condenada no regime fechado, inicialmente fechado, né? No regime semiaberto, no aberto, e aí a gente tem as nossas casas correcionais para atender essas prisões, as pessoas são presas nessas condições. E aí nós trabalhamos
cuidando realmente, nós cuidamos dessa pessoa, né, porque a gente trabalha com o processo de reintegração social. Nós trabalhamos a ressocialização dessas pessoas para que elas possam se reintegrar novamente ao seio social, né? Então, é um trabalho de suma relevância, porque nós não queremos que a pessoa que cometeu o crime volte a cometer, né? Então, nós temos um trabalho muito importante para a sociedade como um todo, no sentido de que nós trabalhamos a laborterapia, a situação de estudos dessas pessoas. Muitas pessoas nunca foram à escola, né? Então, nós temos um trabalho dentro das unidades prisionais voltados para educação, para laborterapia, e também nós trabalhamos a progressão de regime dessa pessoa, né? Para que ela possa ser reintegrada à sociedade de maneira que ela entenda que o crime que ela cometeu não compensa, né? Então, a gente tenta fazer esse tipo. Tem outros fatores relevantes que levam a pessoa a ser presa, que a gente sabe que são as condições sociais, muitas vezes, né? Que acaba levando uma pessoa para a prisão. Mas nem todos são pessoas que não têm recuperação. A grande maioria tem. Então, é um trabalho que nós fazemos eu penso que é de suma importância, né, para a sociedade como um todo, não só porque nós vamos reintegrar, mas porque nós temos que também vigiar para aqueles que são os extremamente perigosos não voltem a cometer crimes, né, e atentar à segurança das pessoas nas ruas. Uhum. Com essa mudança, por exemplo, os agentes, eles teriam que ir para as ruas, assim como as outras polícias, né? No caso, a gente tem a militar que acaba atuando em algumas situações de confronto, por exemplo, tem civil, investigações, ou não? A função de vocês não muda, muda o título. Neste momento sim, porque ainda não foi, nós não criamos ainda a lei orgânica, né, que vem a regulamentar a estrutura, né, dessa polícia, que é a situação de atribuições. As nossas atribuições hoje, elas são a polícia penal, por exemplo, a polícia militar, desculpe, a polícia penal, ela é uma polícia ostensiva, né, de combate ao crime imediato. A polícia civil é a polícia judiciária que faz a investigação e fornece os dados para que o processo daquela pessoa seja conduzido no judiciário. E a polícia penal é após o processo, né, o processo que a pessoa sofre, ela vem para o sistema prisional para ela acontecer todo o processo que eu falei anteriormente, né? Uhum. Então, o que muda? Na verdade, não vai mudar muita coisa. Nós temos no nosso quadro funcional os antigos agentes penitenciários, que agora é a Polícia Penal. Nós temos os AEVPs, né, que é a polícia que é de escolta e muralha, né, elas fazem a ronda nas muralhas, uhum, escolta dos presos que saem para a rua. E nós temos as outras profissões, que são, nós temos as ATAs, que nós chamamos de assistentes técnicos, né? Assistentes técnicos. Essas pessoas são os psicólogos, os assistentes sociais, nós temos os operacionais, que são os motoristas, que são essas pessoas todas, elas vão ser encaixadas na lei orgânica, eu acredito que como policial penal, nas diferentes funções, né? E a função que era do agente penitenciário, eu acredito que ela continuará sendo a função que eles já faziam antes. E acontece que tem umas situações que nós dependemos da polícia judiciária, por exemplo, hoje, atualmente, né, até a promulgação da PEC, que era o quê? Os crimes que acontecem dentro da unidade prisional, nós elaborávamos um boletim de ocorrência, então onde a gente faz isso? Na polícia judiciária, né? E a partir daí a investigação e encaminhamento para o judiciário, para que essa pessoa vá responder pelo crime que ela cometeu dentro do presídio. Com a criação da Polícia Penal, essas situações, esses boletins de ocorrência, esses termos circunstanciados das situações que ocorrem dentro do presídio, que ocorrem muitas vezes, né, muitas situações ocorrem, tem situações de dano, quando eles destroem, né, tem situação quando se pega um tráfico lá dentro, né, porque as policiais penais hoje, as antigas agentes penitenciárias, elas fazem a revista nessas pessoas que adentram os presídios, né? E os meninos também, os agentes penitenciários, hoje policial penal, também faziam nos homens. E ali se encontra muito ilícito, né? Esses ilícitos geralmente são encaminhados para a polícia judiciária, né? Nesse caso, acho que nós mesmos vamos conduzir toda essa situação.
Também nós temos o regime semiaberto, né? A pessoa, quando ela promove do regime fechado e vai para o semiaberto, ela tem a possibilidade de trabalhar externamente e voltar para dormir na unidade, né? Então ela tem os contratos de trabalho e tal. Essa situação, esse monitoramento é feito geralmente por tornozeleira eletrônica. Então existe uma central de monitoramento e quando essa pessoa desvia desse lugar, onde ela deveria estar, nós imediatamente atuamos também, né? Então essa situação nós vamos continuar fazendo. E também a situação livramento condicional, né? Hoje em dia, não se tem um monitoramento do livramento condicional, como tem, por exemplo, a gente vê muito nos Estados Unidos, né? Tem um policial, né? Que é o agente de condicional, que eles chamam, né? Eu acredito que com essa mudança, as penas alternativas vão ter este policial que vai monitorar essa pessoa que ainda está progredindo de regime para sua liberdade plena, as ruas. Então, isso é importante, né? Porque nós não temos essa fiscalização atualmente. Atualmente, o egresso, que a gente chama, né? A gente dá esse nome de egresso, ele tem que comparecer a um setor de penas alternativas para se justificar de alguma situação que ele tenha ocorrido de irregularidade. Mas eu acredito que agora nós vamos ter essas funções a mais, né? Eu acredito que seja isso que vai acontecer. E daí no caso daí você falou então das atribuições e no caso até dos benefícios, né? Isso muda também tendo esse outro título? Olha, sim, porque a gente vai poder ter a possibilidade da equiparação salarial, né? Que é hoje, a gente sempre ficava com um resquício do que era promovido nas outras carreiras. As outras polícias tinham um aumento salarial, por exemplo, e nós tínhamos menos do que eles, sempre. Eu acredito que agora nós vamos equiparar e vamos ter essa situação regulamentada em relação à equiparação salarial. Eu acredito, mas vem tudo com a lei orgânica, né, também. E essa lei orgânica começa a ser criada? Hoje, no momento lá que foi promulgado, houve essa fala, né, de que vão começar os trabalhos agora, né? E nós temos um grupo de trabalho também, que é um grupo do Poder Executivo, não, é o governo que tem esse grupo de trabalho, inserido várias pessoas técnicas, né, que vão elaborar essa lei orgânica e também algumas pessoas do corpo funcional também, dos sindicatos, né, representando os sindicatos, para ver e fiscalizar e orientar as situações que não são boas hoje que pode melhorar. Que ótimo. Então, parabéns, né, para a categoria. Quero agradecer também a participação hoje de Maria das Neves Duarte, que é coordenadora do Sindicato dos Funcionários do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, que falou para a gente sobre essa promulgação, né, da PEC que transforma, então, dá o nome já, a função, né, de policial penal. Então, muito obrigada pelas suas informações e parabéns. Obrigada. Obrigada. Bom, e aprovado em plenário.